Olá a todos e a todas. Hoje queria trazer aqui uma notícia que saiu hoje na televisão de Cabo Verde, mas que também nos reporta por uma outra notícia que saiu há 5 anos atrás nos órgãos de comunicação social também aqui em Cabo Verde e que demonstram alguma inconsistência da nossa diplomacia em matérias que são de grande relevância em relação às quais Cabo Verde deveria ter uma posição sólida, consistente e devidamente socializada e consensualizada com as várias sensibilidades dentro do país, com os vários atores políticos e da sociedade civil dentro do país. Falo da questão da relação de Cabo Verde com a NATO. Ora, vejamos o seguinte: hoje, 6 de julho, a televisão nacional uh, tornou público uma entrevista com o seu primeiro-ministro em que ele afirma que Cabo Verde não pode entrar na NATO e que, portanto, Cabo Verde não tem essa perspectiva e que pretende estabelecer uma outra forma de relação com a NATO. Ora, 5 anos atrás, a 30 de junho de 2019, o mesmo primeiro-ministro tinha afirmado que Cabo Verde estava admitindo, na altura, a possibilidade de solicitar adesão à NATO. Ora, é algo que precisamos esclarecer, consensualizar uma posição muito consistente e evitar esses zigue-zagues por forma a não criarmos problemas à nossa própria diplomacia e à imagem do país. Mas vamos analisar aqui a notícia que saiu em 2019 no Jornal Expresso das Ilhas e também podemos falar um pouco da notícia que saiu hoje em suporte de áudio e imagem na televisão e que deixarei o link portanto, na descrição e que vocês poderão depois acompanhar e analisar com detalhe. Portanto, nesta notícia de 2019 disse-se o seguinte: portanto, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva admite a possibilidade de Cabo Verde pedir, reforça aqui, Cabo Verde pedir a integração na NATO, tendo em conta a necessidade de parcerias para reduzir vulnerabilidades do país face à localização geoestratégica do arquipélago. A posição foi assumida, continuo lendo a notícia aqui, né? Assumida por Ulisses Correia Silva em entrevista à agência Lusa. Portanto, essa entrevista foi aqui reproduzida no Jornal Expresso das Ilhas, na véspera do debate sobre o Estado da Nação que se realizava, portanto, na altura. E a notícia cita as próprias palavras do primeiro-ministro. A NATO podia ser uma perspectiva. Nós estamos numa construção que tem este triângulo: Estados Unidos, Cabo Verde e Europa. Portanto, Estados Unidos, Cabo Verde e Europa. A questão da segurança é fulcral, não é que seja uma ameaça hoje, mas nós temos de trabalhar numa perspectiva de futuro, não só para reduzir as vulnerabilidades do país, mas também para podermos aumentar a nossa utilidade no ponto onde nós nos situamos. Isso é uma afirmação do primeiro-ministro citado pelo Jornal Expresso das Ilhas. Portanto, aqui ele enquadra Cabo Verde numa relação triangular com os Estados Unidos e com a Europa. Olha, portanto, aqui só por esta frase nós podemos ver que a África não foi citada. Cabo Verde é um país africano. O continente é o nosso vizinho mais próximo: Senegal, Guiné-Bissau, Gâmbia. Mas mesmo assim, dentro daquilo que é a nossa preocupação maior em termos estratégicos e de garantir a nossa segurança, ignoramos completamente os nossos vizinhos africanos, na perspectiva aqui do primeiro-ministro. Mas continuando aqui analisando e lendo a notícia de 2019, a notícia ainda aponta o seguinte: Cabo Verde aguarda, tanto Ulisses Correia Silva admite a entrada na Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO em inglês, né, que é uma aliança militar, como uma das soluções, tendo em conta o reforço da parceria com a União
Europeia. Portanto, há aqui um pacote, não é? Que Cabo Verde não se diz aqui nesta peça, mas subentende-se que as autoridades almejam algum dia alguma forma de integração com a União Europeia e paralelamente também com a NATO. Mas pronto, voltando à relação desta notícia de 2019 com a de hoje, 5 anos depois, o primeiro-ministro afirma o contrário, ou seja, que Cabo Verde não pode entrar na NATO e não pode e nem pretende entrar na NATO. Ele não especifica as razões na entrevista que deu à TCV, mas nós sabemos que tanto a Constituição de Cabo Verde impõe limites a esta possibilidade, como a própria NATO também não aceita ou não possibilita nos seus estatutos a entrada de países africanos. Não é por acaso que até o presente momento não há nenhum país africano na NATO. A NATO é uma organização de defesa do Atlântico Norte, ou seja, dos Estados Unidos e da Europa. Tem feito um alargamento ao leste europeu, portanto, fugindo da sua matriz, fugindo da sua identidade original, é um facto, mas a essência continua sendo a Europa e os dois lados do Atlântico, nesse caso a Europa e os Estados Unidos, não é? Portanto, não se prevê, não se vê da parte da NATO essa perspectiva de alargamento aos países africanos. Portanto, tanto da parte da NATO não há essa perspectiva, como muito menos da parte do quadro constitucional cabo-verdiano não se põe essa perspectiva. Ok, portanto aqui o que nós ressaltamos, portanto, essa inconsistência e esta incoerência diplomática de Cabo Verde. Se por um lado se afirma querer entrar, se afirma estar-se a dar passos no sentido de se solicitar uma adesão a uma organização de caráter militar, essencialmente militar, por outro lado, hoje consciencializou-se, o primeiro-ministro consciencializou que não. Eu concordo e defendo, sempre defendi, a posição atual do seu primeiro-ministro. Penso que 5 anos depois ele vê a razão, digamos assim. A interpretação que ele está a fazer agora é a interpretação mais correta e não a perspectiva que tinha assumido há 5 anos atrás. Agora, é fundamental, é importante que, sobretudo, o chefe do governo, pela responsabilidade que tem, não é? Que tenha muito mais sensibilidade e muito mais atenção nos pronunciamentos públicos que faz sobre esta questão. Porque se repararmos, se interpretarmos o discurso público da nossa diplomacia, isso acontece com o primeiro-ministro, mas não só, também com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, há uma tentativa de colagem demasiadamente do país ao bloco ocidental. Isso não é bom. Não é bom até para, quando o país toma essas posições, o país ignora os seus aliados tradicionais, que sempre foram, Cabo Verde sempre procurou diversificar as suas alianças. O país ignora os seus parceiros de desenvolvimento não europeus e norte-americanos, como a China. A China tem sido muito importante para o desenvolvimento de Cabo Verde. A Rússia já foi no passado, tem um potencial de voltar a ser no futuro. Os países africanos, nós fazemos parte da CDO, mas, pelos vistos, cada vez mais consideramos como um elemento não fundamental, não estratégico, não prioritário naquilo que é as nossas relações, quer económicas, quer de defesa. Portanto, esses pronunciamentos também são interpretados pelos nossos parceiros e achamos que devemos, uma vez por todas, tirar essa questão da agenda, da forma como tem sido tirado, como tem sido abordado, melhor dizendo, e focar naquilo que é, digamos assim, as linhas mestras da nossa diplomacia, que é de convivência pacífica com todos, de integração em todos os espaços que nos podem ser úteis, de equilíbrio e de equidistância em relação
aos pontos de antagonismo regional e internacional que possa existir entre blocos econômicos. Cabo Verde é um país neutro e deve permanecer neutro.